Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Bolivar, estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com os senhores e senhoras um pouquinho sobre o nosso Código de Normas aqui de Minas, né, que é o Provimento 260, e fico muito feliz e honrada com o convite. Atualmente eu sou assessora na vara de registros públicos aqui da capital, né, em Belo Horizonte, mas atuei por muitos anos como advogada de uma serventia de registros de imóveis aqui da capital e trouxe toda a minha experiência que eu aprendi ao longo desses anos todos no cartório de registro de imóveis para lecionar e também para prestar consultorias. E atualmente também estou trazendo a minha experiência aí. Afastei da OAB, né, temporariamente, aí, por incompatibilidade do cargo, e também estou trazendo, então, essa experiência enquanto assessora na vara de registros públicos para os senhores também. Então, o objeto aqui do nosso estudo é o Código de Normas, que é o provimento 260, aqui da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu procurei separar os nossos temas da seguinte forma, para melhor, uma forma bem didática. Primeiro, disposições gerais. Parte geral do nosso Código de Normas, dentro do capítulo de registro de imóveis, né, que é o tema que me foi proposto. E depois eu nomeei alguns procedimentos especiais que nós vamos ver à luz do Código de Normas, né? A interpretação do Código de Normas aqui de Minas. A usucapião, as alienações fiduciárias, né? Condomínio, incorporação imobiliária, retificação diária, etc. Queria chamar a atenção dos senhores também que nesse edital há a previsão lá dos enunciados do CORE, que é o Colégio Registral Imobiliário aqui de Minas Gerais. Então, os enunciados do CORE serão cobrados. Meu material que eu deixei à disposição para os senhores, não tenho aqui a pretensão de esgotar o conteúdo, né, em razão do tempo, mas o material tentei colocar da forma mais completa possível aí para os senhores que vai ser disponibilizado. E em alguns determinados pontos eu chamo a atenção dos senhores para a interpretação que o provimento 260 deu a legislação, mas também aos enunciados do CORE e MG que vai ser cobrado nessa prova. Então o material está extremamente atualizado, o Código de Normas e os enunciados do CORE que também são cobrados. Então, disposições gerais. Quando que surgiu o nosso Código de Normas? Nosso Código de Normas ele foi publicado em dezembro de 2013, exatamente no dia do aniversário da Corregedoria Geral de Justiça aqui de Minas Gerais. E qual foi o objetivo da publicação do Código de Normas? Exatamente padronizar, uniformizar os atos praticados pelos delegatários, né? Para que com essa uniformização, com essa padronização, exista uma harmonia, né, na interpretação aí da lei de registros públicos, de toda a legislação que envolve os registros públicos. Porque nós temos aqui na capital 7 cartórios de registro de imóveis, por exemplo. Então, eu apresentava um título ao primeiro ofício de registro de imóveis e ele fazia aquela qualificação do título, verificação, se todos os requisitos legais estavam presentes ali naquele título. E aí, ele expediu uma nota devolutiva solicitando o cumprimento da seguinte exigência legal. Ok. Esse mesmo título era apresentado em outra serventia. A serventia qualificava esse título e às vezes não apontava nenhuma exigência legal aí. E praticava o ato sem baixar em exigências legais para serem cumpridas. Pois bem, o mesmo título, exemplo, compra e venda de 2 imóveis, mas que pertencem a circunscrições diferentes, né? Então, nós tínhamos uma situação, aí à luz da liberdade, né, dos delegatários para interpretar a legislação, sempre observando o princípio da legalidade, é claro, mas assim como um promotor, um juiz tem uma certa liberdade, né, no exercício da sua atividade, o oficial também tem essa liberdade na interpretação da legislação. E aí poderia ter, nós tínhamos, na verdade, era comum isso acontecer, né, uma divergência, o mesmo título apresentado com posicionamentos diferentes. Às vezes eu apresentava um título, por exemplo, um termo de quitação para cancelar um registro de uma alienação fiduciária que foi feita naquela matrícula, na serventia, e o ato era praticado sem fazer nenhuma exigência legal, nenhum documento que tinha que ser apresentado a mais do que já foi. E às vezes um termo de quitação da alienação fiduciária numa outra serventia exigia-se mais documentos. Bom, então esse foi o objetivo, né, do nosso Código de
de Normas, essa tentativa de padronização, de uniformização dos atos, mas também uma orientação aos delegatários, né, no exercício da sua atividade. Porque em determinados momentos, os senhores podem perceber, como exemplo aqui o artigo 213, inciso 2 da Lei 6.015, que trata das retificações diárias. O Código de Normas, quando ele tratou das retificações diárias, alguns artigos ele transporta a mesma determinação que está na lei federal, mas em outros artigos ele explica para nós, ele traz conceitos explicativos ali. Exemplo, quando a lei fala dos confrontantes que devem ser intimados nos procedimentos de retificação diária, vem o Código de Normas e fala assim: considera-se confrontante, no caso do condomínio edilício, o síndico, basta a assinatura do síndico. No caso de um condomínio geral, qualquer coproprietário pode comparecer e assinar, enfim. Então, em determinados momentos, ele traz uma explicação ali para nós, para a compreensão daquele instituto. Não vou mentir para os senhores que em outros momentos nós vamos ter aí uma divergência do que consta na lei federal, né, no Código Civil, ou na lei 4591 de 64, que é a lei de condomínios e incorporações, até mesmo na lei 6.015 de 73, mas que só entrou em vigor em 76. Quando eu pego as orientações do Código de Normas, as determinações do Código de Normas, eu percebo uma divergência aí com o Código Civil. Então, os senhores também vão se deparar com essa situação. Conselho que eu dou numa prova fechada é ficar bem atento ao enunciado da questão. E eu analisei as últimas provas aí dos últimos concursos aqui em Minas e verifiquei a homenagem que está sendo feita ao provimento 260, porque várias questões no enunciado começam assim: conforme o provimento 260 da Corregedoria Geral de Justiça, conforme o Código de Normas, então traz para nós ali a resposta que quer. Então a resposta é conforme o Código de Normas, não a lei federal. Então, dica para os senhores é olhar exatamente o enunciado da questão, o que a questão está pedindo. Bom, outro ponto importante, pergunta aos senhores: é obrigatório o cumprimento do Código de Normas pelos oficiais de registro de imóveis? Sim, né? O entendimento majoritário é que é obrigatório. Se nós pegarmos ali a Lei 8935 de 85, a Lei de Responsabilidade dos Notários e Registradores, né, traz para nós ali, salvo engano, no artigo dos deveres dos oficiais, né, dos delegatários, né, salvo engano, artigo 28, 29, por ali, vai falar, né, que é dever do oficial, além de suscitar dúvida, e quando é apresentado o requerimento, mas também ali de cumprir provimentos, determinações, ofícios, enfim. E aqui nós temos o provimento 260. Então, entendimento majoritário, sim, da obrigatoriedade do oficial cumprir o que consta no provimento 260, que é o Código de Normas. Pois bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios registrais. O Código de Normas, no seu capítulo, ele abre o capítulo de registro de imóveis, trazendo ali para nós os princípios específicos da atividade de registro de imóveis. E nós temos, em outro determinados momentos, os princípios gerais. Então, aqui eu quero conversar com os senhores sobre os princípios gerais, tá, da atividade e os princípios específicos, porque eu também já vi algumas questões misturando os princípios gerais com os princípios específicos de registro de imóveis, para os senhores marcarem a alternativa correta. Bom, só relembrando o que são esses princípios, né? São normas jurídicas de natureza lógica, né? E anterior e superior às regras, na verdade servem de base, né? Para a criação, aplicação e interpretação do direito, qualificando essas normas dentro de determinados padrões axiológicos, valorativos. Enfim, eles não contêm mandamentos ali definitivos, ou seja, ora eles podem ser descartados, né, afastados, e em um determinado momento eles podem ser usados, eles são tidos como decisivos ali na aplicação do direito. Então vamos começar pelos princípios gerais que norteiam essa atividade notarial e registral. O princípio da fé pública, né, assegura a autenticidade dos atos emanados dos serviços notariais e de registro, gerando uma presunção relativa de validade. Repito, presunção relativa de validade. Bom, qual a conclusão que a gente chega? Que a validade do registro está subordinada à validade do negócio jurídico que lhe deu causa. Aqui no nosso país, o nosso registro não tem efeito saneador, não tem efeito convalidante, ao contrário do direito alemão,
que tem um efeito, no momento do registro, ele tem um efeito convalidante, ele tem um efeito saneador. Se existia um vício no negócio jurídico que foi apresentado, no momento desse registro, esse vício é sanado. Tá? Esse efeito convalidante ali. Isso não acontece aqui no Brasil, tá certo? Então, a nossa presunção dos atos, da autenticidade desses atos, né? Ela é uma presunção relativa, ou seja, admite aí uma ação para cancelar aquele registro, uma ação judicial, né? Através de uma ordem judicial para cancelar aquele registro, cancelar aquela verbação. Princípio geral da publicidade, assegura o conhecimento de todos sobre o conteúdo dos registros, né? E garante essa oponibilidade contra terceiros. Muito importante também o princípio da publicidade. No momento que aquele ato é praticado, que aquele registro